Olá, amigos da Sociedade Espírita 3 de Outubro, amigos aqui do Conversa Fraterna. Eu sou o Rogério Fante, trabalhador da casa, e hoje estamos aqui para conversar alguns minutos a respeito do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, tema que é Amai os vossos inimigos, logo no início do capítulo 12, onde Kardec cita o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 5. Capítulo 5, que em Mateus se inicia pelo Sermão do Monte, e a seguir Jesus continua dando muitos ensinamentos em que fica claro o mundo velho, o mundo antigo, os antigos comportamentos que Jesus cita e o ensinamento que ele está dando, que direciona a humanidade para um outro patamar de evolução espiritual. Eu recomendo muito a todos que deem uma olhada diretamente no texto do Evangelho mesmo, do Novo Testamento na Bíblia, nesse capítulo 5 de Mateus, que principia pelo Sermão do Monte, e quantos ensinamentos maravilhosos Jesus está dando com toda clareza, comparando esse velho mundo, esses velhos comportamentos, com esse novo patamar evolutivo que ele está nos dando. E, por exemplo, ele diz: eu não vim revogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. E nós sabemos que temos as leis divinas, temos as leis de Deus, que são leis perfeitas, harmônicas e completamente imutáveis, são leis eternas. Temos as leis humanas, leis que regulam o funcionamento da sociedade, leis que são civis, leis disciplinares humanas, e que, por exemplo, lá naquela época, no contexto em que Jesus estava, do judaísmo, haviam os livros com as leis de Moisés, que, assim como as leis atuais, são leis humanas que regulam e que disciplinam o funcionamento humano. Quando Jesus diz que não veio revogar a lei, mas dar-lhe cumprimento, justamente ele se refere às leis de Deus, que ele veio cumpri-las, mostrar a vivência, porque não só é o ensinamento, mas é a vivência, a coerência com que ele vivia, em harmonia com as leis de Deus, nos ensinando como procedermos. E quando ele, muitas vezes, diante de leis humanas, ele simplesmente as revogava sim, e dava ensinamentos muito mais elevados para que nós pudéssemos ter um comportamento que nos levasse a uma evolução espiritual. Então, quando ele diz que veio cumprir, são as leis de Deus. Então, num trecho mais adiante, ele diz: eu vos asseguro que se a vossa justiça não for maior e mais completa que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Nesse momento, ele está justamente dando uma comparação entre o passado, o mundo velho, os comportamentos velhos e um direcionamento para um outro patamar que ele está nos dando, através dessa figura de escribas e fariseus, que naquela época, daquele judaísmo da época de Jesus, esses escribas, fariseus, eram facções dentro do judaísmo extremamente conhecidas por serem compostas por pessoas, fariseus, que procuravam viver ao pé da letra cada item de um ritual, de uma formalidade, de uma fórmula, um procedimento descrito de como se fazer as coisas. Eles procuravam estudar, conhecer essas leis e cumpri-las ao pé da letra, e eram assim conhecidos. E se mostravam e se colocavam diante do povo, através desse comportamento, letra por letra, ritualzinho por ritualzinho, como santos, como perfeitos, como bons.
quando em realidade se tratavam de leis humanas, meramente isso. Eles davam importância a detalhezinhos e rituaizinhos de leis, independente do que estava dentro do coração, quando muitas vezes eram orgulhosos, egoístas, e que Jesus, inclusive, num outro momento, numa outra passagem, se refere a isso dizendo que são como sepulcros caiados de branco por fora, mas cheios de imundície por dentro. E esse comportamento de facção, de grupinho, panelinha, o de partidos, esse comportamento em que lá dentro todos se gostam, mas fora o resto são pessoas desprezíveis, era o que eles também faziam, porque eles consideravam o povo, o povão mesmo, ignorantes, desprezíveis, que não conheciam, não estudavam e nem cumpriam ao pé da letra aquelas coisinhas todas. E Jesus, num próximo momento adiante, vai dizer o seguinte: porque os pecadores também emprestam para que se lhes faça o mesmo. Olha aí como Jesus está dando justamente esse exemplo, nessa figura de pecadores que emprestam entre si, um empresta dinheiro para o outro dentro desse grupo fechado, mas para que se lhes faça o mesmo. Porque também no momento em que ele precisar também de um dinheiro emprestado, ele vai pedir para aquele outro que vai emprestar para ele. Então, Jesus está dizendo que esse é um modelo antigo, esse é o mundo velho. E ele está nos ensinando para um patamar mais elevado, onde nós paramos de trabalhar com esse pensamento de panelinhas e ampliamos a nossa consciência para a humanidade como sendo uma humanidade composta de irmãos, uma grande família universal humana, acima de crenças religiosas, acima de partidos políticos, acima de gostos pessoais ou até de nacionalidades, uma grande família humana. Esse é o ensinamento que Jesus está dando, que é a base da mais pura e da verdadeira fraternidade, solidariedade, quando todos se olham como irmãos e não como facções e grupos fechados. Porém, Allan Kardec, no capítulo 12, vai destacar um ponto importante a respeito do que não é, daquilo que não é o ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Kardec vai explicar que Jesus não estava ensinando que nós dessemos o mesmo grau de carinho e o mesmo grau de ternura que nós temos para com um familiar, um amigo querido, que não vamos ter como dar esse mesmo grau de amor e carinho para uma pessoa que nos quer mal. Porque Kardec explica que ternura, carinho, pressupõe confiança. E nós não podemos, diante de alguém que nos quer mal, dar o mesmo grau de carinho e ternura a esse alguém, porque ele poderia abusar disso para nos prejudicar ainda mais. Isso não faz o menor sentido, e não é isso que Jesus está ensinando, tanto que no que se diz popularmente, ninguém vai entregar o pescoço ao assassino. Isso não faz o menor sentido, e não é isso que Jesus está ensinando quando diz: amai os vossos inimigos. Kardec vai destacar que Jesus não quer igualar aquele que nos quer mal a um amigo, um parente. Jesus não está fazendo nada disso. Kardec explica que amai os vossos inimigos, que Jesus nos ensina, significa não guardar ódio, não guardar rancor. É isso que é o amar o inimigo. E é também não colocar obstáculos diante de uma possibilidade de reconciliação. Se nós estamos abertos a uma reconciliação, isso é amar o inimigo. Outra coisa que Kardec também destaca bem: amar o inimigo é nunca ficar torcendo para que ele se dê mal e ficar se alegrando quando ele se dá mal. Nós não devemos fazer isso. Se nós não torcemos para ele se dar mal, isso é amar o inimigo. É a gente não cultivar nenhum tipo de vingança.
É a gente acabar com aquele raciocínio, fez isso para mim, eu vou também te pegar. Na primeira oportunidade eu te pego, eu te devolvo. É a gente acabar com isso, acabar com a ideia de vingança. Quando a gente elimina os desejos de vingança, isso Kardec está nos dizendo, é o amar os inimigos que Jesus está ensinando. E, inclusive, orar por aquele que tem um problema conosco, que é um desafeto, aquele que nos quer mal, é fazer as nossas orações por ele, pedindo a Deus que o ilumine, que o sustente na sua caminhada evolutiva. Porque tanto ele como nós somos espíritos imortais, somos almas, como o Espiritismo nos ensina, que vivenciamos muitas e muitas reencarnações buscando aprendizado, buscando evolução espiritual. Tanto nós como o irmão. Então é parar de fazer essa separação de os outros são ruins, são maus, nós aqui na panelinha somos os bons, os santos. Não vamos mais dividir a humanidade em bons e maus, mas entender que somos todos irmãos, espíritos buscando a evolução. Esse realmente o sentido verdadeiro que o Espiritismo nos coloca do amai aos vossos inimigos. Obrigado e um abraço a todos.